O vídeo de hoje é sobre filosofia espontânea e sistemática. Todos são filósofos, ainda que a seu jeito? Esse é o modo. O vídeo de hoje é sobre filosofia espontânea. O vídeo de hoje é sobre filosofia espontânea e sistemática. Todos são filósofos? Não. O vídeo de hoje é sobre filosofia espontânea e sistemática. Todos são filósofos, ainda que a seu modo? O que é ser filósofo? Isso é uma questão que diz respeito ao entendimento do que é o filosofar. Todos nós somos filósofos? Ou é necessário alguma coisa especial para que de fato a gente possa se dizer filósofos? Hoje no vídeo, então, a gente vai trabalhar dois conceitos de filosofar: o filosofar espontâneo e o filosofar sistemático, e ver se de fato a gente pode se dizer filósofos. Então, filosofia espontânea e filosofia sistemática. Qual é a diferença das duas? Filosofia espontânea é o questionar e pensar sobre a vida, o mundo, tudo que nos rodeia. É a sabedoria popular, que não exige nenhum conhecimento prévio ou adquirido. Este é o tipo de saber que não exige grande complexidade conceitual e argumentativa. A gente pode dizer então que a filosofia espontânea ela ocorre sem muito esforço. Ela é uma coisa que a gente já carrega naturalmente na nossa vida em sociedade, na nossa vida particular, porque, veja bem, em todo momento a gente para pensar a respeito do que a gente está vivenciando, do que a gente está experienciando. A gente sempre está propondo uma interpretação do mundo à nossa volta. Então, a todo momento a gente está, em parte, filosofando espontaneamente ao questionar e a pensar sobre o que nos rodeia. Então, pode-se dizer que filosofia espontânea está ligada ao conhecimento de senso comum. Mas o que é o conhecimento de senso comum? O conhecimento de senso comum, ou conhecimento vulgar, é a compreensão do mundo resultante da herança fecunda baseada nas experiências acumuladas por um grupo social. O senso comum descreve as crenças e proposições que aparecem como normais, sem depender de uma investigação detalhada para alcançar verdades mais profundas, como as científicas. Então, o conhecimento de senso comum ele não é muito trabalhado. Muitas vezes ele é passado de geração para geração. É uma coisa que você adquire socialmente. Um conhecimento de senso comum, por exemplo, é o chazinho da avó. Às vezes você está com dor de estômago, vai lá, pergunta para sua avó: "E o vó, o que eu tomo para curar essa dor de estômago?" Ela te oferece um chá. Bem, o chá pode até curar você. Você pode se sentir melhor com ele. Mas aí você pergunta para a avó: "Vó, por que o chá me curou? Ele tem alguma substância? O que aconteceu?" Ela pode não saber explicar. Ela pode responder da seguinte maneira: bem, eu não sei porque o chá cura. Eu só aprendi isso com a minha mãe, com a minha avó. Então quer dizer, o chá, mesmo que ele surta efeito no seu problema estomacal, ainda assim ele não é um conhecimento científico. Então, que tipo de conhecimento seria
esse conhecimento que a sua avó transmite a você? Seria o conhecimento de senso comum, que ele é pouco trabalhado. O conhecimento de senso comum tem essa característica, a pessoa não o conhece a fundo. Um outro exemplo é a mania que o brasileiro tem de achar que é técnico de futebol. Todo mundo tem uma opinião de como se deve escalar a seleção brasileira para ganhar um jogo. Mas pergunto a vocês, quem de fato acompanhou os jogadores, estudou estratégias de campo, conhece o adversário, estudou o adversário para de fato ter uma opinião sobre quem deve ou não escalar na seleção? É o técnico. A opinião do técnico é técnica. A opinião do técnico é uma opinião profissional que transcende o conhecimento de senso comum. Você sentado no sofá assistindo futebol tem uma opinião de senso comum que não é profissional igual a do técnico. Então, o conhecimento de senso comum, você vê que ele é raso, que ele é superficial. Muitas vezes é a partir desse tipo de conhecimento que se formam os preconceitos. Na maioria das vezes, na verdade. O preconceito é uma ideia precipitada sobre alguma coisa que não se entende ou que não foi analisada corretamente. A seguinte frase: todo político é ladrão. Essa é uma ideia muitas vezes que o brasileiro carrega, mas que não é verdade. Você pode questionar uma pessoa que levanta essa suposição. Mas você conhece todos os políticos? Ou você tem acompanhado a política nos últimos anos e acompanhado recentemente? Você de fato conhece a política e os políticos para fazer essa colocação? Voltando à análise da filosofia espontânea, então, a gente percebe que ela é pouco trabalhada. Então, todas as ideias que surgem da filosofia espontânea são um tipo de conhecimento vulgar, assim como o conhecimento de senso comum, que a gente categoriza como conhecimento de senso comum. Voltando, então, à nossa análise sobre a filosofia espontânea, a gente pode dizer, então, que ela é algo próprio do nosso cotidiano, assim como o conhecimento de senso comum, e, consequentemente, ela é pouco trabalhada. Já a filosofia sistemática é o saber rigoroso apresentado sob forma de argumentação crítica. Diferente do senso comum, o pensamento sistemático é sustentado pelo conhecimento histórico do pensamento. Aqui a gente entra numa questão muito interessante. A ideia de que, primeiro, a filosofia tem muito a ver, o filosofar sistemático tem muito a ver com o rigor, com um aprofundamento, com um trabalho contínuo sobre um tema a qual você se debruça. Já o conhecimento espontâneo, a filosofia espontânea, ela não trabalha tanto um conceito, uma ideia. Agora, a filosofia sistemática, a filosofia que trata com rigor um tema, ela também se caracteriza pelo conhecimento histórico. Então, a gente pode apontar dois aspectos da filosofia sistemática: o rigor com o qual ela se aprofunda em um tema e o conhecimento histórico do pensamento. É um detalhe um tanto técnico, porque a gente poderia questionar bem, o primeiro filósofo não tinha referência de outro filósofo. Mas ainda assim, o primeiro filósofo, Tales de Mileto, além do trabalho rigoroso que ele tinha construído, ele também tinha conhecimento de outras áreas, como por exemplo a religiosa, e a partir desses outros conhecimentos que a humanidade já tinha, ele começou o seu trabalho. Em filosofia, nos dias de hoje, a gente caracteriza o filósofo pelo conhecimento da história do pensamento, e a partir dessa história ele ir dando continuidade ao desenrolar das ideias. Então, conhecer a história do pensamento
é uma característica fundamental para categorizar um profissional de um pensador amador. Agora vamos para a questão principal da nossa videoaula. Em que sentido podemos dizer que todos são filósofos? Uma resposta para essa pergunta pode advir do filósofo marxista, jornalista, crítico literário e político italiano Antonio Gramsci. O Gramsci é um filósofo muito marcado nas suas definições, tanto a respeito da ideia de um intelectual orgânico, né, na sua perspectiva marxista, como também na sua definição do que é a própria matéria de filosofia. Gramsci acreditava que deve-se destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia seja algo muito difícil, pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. Na verdade, esse preconceito ele tem fundamento na própria origem da filosofia. Os primeiros filósofos, eles muitas vezes, na maioria das vezes, eram bem de vida. Você tem, por exemplo, filósofos como o próprio Platão, Cícero, que eram Sêneca, filósofos que tinham condições financeiras mais abastadas. Então você pensa assim, quem fazia filosofia antigamente? Era quem tinha tempo. Quem tinha tempo eram pessoas que não trabalhavam no braçal, por exemplo. Então a filosofia, de início, ela era uma matéria, né, uma área do conhecimento própria para quem tinha condição financeira de se dedicar ao pensamento. Então a filosofia foi passando o tempo e a filosofia ficou atrelada a uma classe social nobre e, consequentemente, a ideia de que todo mundo poderia fazer filosofia era uma ideia estranha há 2000 anos atrás, por exemplo. Mas hoje em dia a gente percebe, não só pela difusão do conhecimento, mas hoje em dia a gente percebe da importância de se trabalhar ou de se permitir que a filosofia chegue até a todos, porque a gente percebe que em um mundo onde a gente vive com diversos problemas à nossa volta, problemas muitas vezes causados por nós mesmos, nós percebemos que o mundo globalizado nos aproximou de problemas que não são só regionais. Consequentemente, a gente tem mais problemas do que se tinha antigamente, porque hoje em dia a gente vê o mundo, né? Hoje em dia a gente tem acesso a informações, a lugares que antigamente não se era possível ter. Então, hoje em dia, a importância de uma reflexão mais abrangente, a qual a filosofia pode nos ajudar bastante, é fundamental para a nossa sobrevivência. E a partir do momento que a gente analisa esse preconceito a qual o Gramsci aponta, a gente percebe o quê? Que a ideia de que a filosofia ela é só de uma categoria privilegiada de intelectuais faz com que as pessoas não queiram conhecer a filosofia. Continuando as ideias de Gramsci, na ideia do filósofo, deve-se, portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos. Perceba aí, filósofo entre aspas, definindo os limites e as características desta filosofia espontânea, própria de todo mundo, isto é, da filosofia que está contida na própria linguagem,
que é um conjunto de noções e conceitos determinados e não simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. 2. No senso comum e no bom senso. 3. Na religião popular e, consequentemente, também em todo o sistema de crença, superstições, opiniões, modos de ver e agir, que se manifestam naquilo que se conhece geralmente por folclore. Voltando nessa primeira parte aqui, a gente vai analisar esse primeiro ponto em relação à linguagem. Lembrando que Gramsci refere-se à ideia de que todos somos filósofos, entre aspas. A palavra que está entre aspas está no sentido não convencional, não é o sentido literal da palavra. Todo mundo é técnico de futebol? Todo mundo tem opinião sobre futebol, todo mundo tem noção de escalação, então todo mundo é técnico, entre aspas, não é técnico de verdade, nesse sentido. E a mesma coisa é o filósofo, todo mundo é filósofo, não um filósofo profissional como Immanuel Kant, René Descartes, mas todo mundo é filósofo no sentido de que todo mundo faz filosofia em algum momento da sua vida, tanto num filosofar espontâneo, como também muitas vezes a gente atinge alguns rigores, né, em relação a alguns temas. A gente acaba se interessando por um tema ou outro, a qual a gente acaba se aprofundando, principalmente na questão muitas vezes relacionada ao nosso trabalho. Nesse primeiro ponto aqui, o Gramsci fala de que todo mundo está fazendo a filosofia espontânea própria de todos, né, por meio da linguagem. A linguagem, ele fala que ela é rica em conceitos. A partir do momento que a gente pronuncia as palavras, né, a gente está tentando explicar por meio de conceitos um entendimento, uma interpretação que a gente tem da realidade. Da mesma maneira, quando a gente escuta os outros falarem, a gente tenta entender o significado que a pessoa está dando para a palavra, que tipo de conceitos está sendo carregado por aquela pessoa, por aquela interpretação. Então, a todo momento na linguagem, a gente espontaneamente, sem pensar, a gente pensa. A segunda parte seria a ideia do senso comum e do bom senso, né? Que a gente acaba fazendo a reflexão espontânea naquele conhecimento pouco trabalhado, né? Que a gente pode definir como senso comum, né? Naquelas opiniões que a gente vai adquirindo com a experiência, né? Na nossa convivência com os outros, e também na questão do bom senso. Mas o que é bom senso? O senso comum, a gente viu que é uma questão de herança social, né? Ele é pouco trabalhado, ele é um tanto vulgar, ele não é científico. Ele é adquirido, então, pelas nossas experiências dentro de um grupo social. Mas ali mesmo, nessa questão de ser adquirido, ainda assim a gente acaba uma hora ou outra questionando ou até procurando saber ou entender um pouco melhor do que nos foi transmitido. Já o conhecimento, que a gente define como bom senso, é um conceito usado na argumentação que está estritamente ligado às noções de sabedoria e de razoabilidade, e que define a capacidade média que uma pessoa possui ou deveria possuir de adequar regras e costumes a determinadas realidades, considerando as consequências, e assim poder fazer bons julgamentos e escolhas,
podendo assim ser definido como uma forma de filosofar espontânea do homem comum, também chamado de filosofia da vida, filosofia de vida, que supõe certa capacidade de organização, autocontrole e independência de quem analisa a experiência de vida cotidiana. Então, o bom senso, né? Muitas vezes você fala assim para uma pessoa, viu, você tem bom senso, mas o que isso significa? Significa que você encontrou na pessoa um bom julgamento, uma boa reflexão, um bom estado de atenção com a realidade. O terceiro ponto que o Gramsci aponta é na religião popular, né? Na religião, consequentemente também em todo o sistema de crença, de superstição, de opinião. Então, quer dizer, nas religiões de maneira geral, no folclore, nas crenças, superstições de uma comunidade, existe histórias de vida, existem interpretações do mundo, existem conceitos a serem trabalhados, valores. Então, a todo momento na nossa cultura, a gente se depara com situações que forçam o filosofar. Então, segundo Gramsci, todos somos filósofos e a gente deve tentar eliminar o preconceito de que a filosofia não é para todos. Todos nós, pelo menos em nível de senso comum, filosofamos em algum momento da nossa vida, em nível de senso comum e de bom senso. A gente sempre está indagando, observando, desenvolvendo uma ideia ou outra, ou tendo uma opinião sobre algo. Então, a gente propriamente tem toda a matéria necessária para o filosofar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que tratou sobre filosofia espontânea e filosofia sistemática na visão do filósofo Gramsci. Todos somos filósofos e todos, consequentemente, podemos nos aprofundar cada vez mais no pensamento. Então, cada vez mais podemos ter rigor nas nossas reflexões sobre a vida, sobre o mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado e até mais.